qual a sua forma de filosofia no jornalismo? Quando você se descobriu jornalista de fato, saí do estágio e tal, comecei a trabalhar e olhou assim, poxa, agora eu sou jornalista. Qual a filosofia que você optou por adotar como forma de trabalho? Cara, eu acho que quando a gente escolhe, né, ali, na verdade, o jornalismo meio que te escolhe. É meio clichê isso, mas eu não tinha muita dúvida que todo mundo tem, né? Quando vai escolher o que vai fazer, o que eu vou fazer na universidade e tudo. Eu gostava de contar história. Desde adolescente eu gostava de ler, por exemplo, reportagens policiais ali. E muitas vezes as reportagens policiais, quando elas tratavam de direitos humanos também. E direitos humanos na forma ampla mesmo, né? Como diz a Carta de Direitos Humanos. Então, eu sempre busquei e sempre tentei fazer com que a minha filosofia fosse a da correção. E o que é a correção? É você ter a capacidade, melhor do que escrever, você saber ouvir. Você não escreve bem se você não ouve. E era exercitar isso. E isso, cara, quando você é muito novo, é muito difícil. E se você não vai corrigindo ao longo do tempo e for atento a isso, te deixa um profissional, vamos dizer assim, muito distante da realidade. E distante da realidade é distante da realidade do outro. Eu não vou te ouvir bem, eu não vou entender o contexto em que você vive, o que você tem para me falar, assim como você. E aí eu fui tentando buscar isso. Quando eu era muito novo, e aí eu já estou pensando no papo que a gente teve hoje, sobre as dificuldades que a gente tem na carreira, né? Então, quando eu olho para o meu início de carreira, quando eu dou palestra, principalmente para a galera que entra lá de estágio, eu sinto vergonha, mas eu falo. Eu sinto vergonha todas as vezes, porque eu iniciei a minha carreira, eu fui muito arrogante no meu início, assim. Eu era muito novo e como eu comecei a estagiar muito novo, eu fiz justamente o oposto daquilo que eu achava que era o correto. Eu fui me distanciando, porque eu em pouco tempo, em um ano, eu passei por 3 estágios. Eu cobri polícia, eu cobri no Jornal Fluminense, a cidade de Niterói, eu cobri no Jornal Povo, depois eu fui para a Notícia, e quando eu chego no Extra, por exemplo, era um jornal que, na verdade, nem tinha um nome, ele era J-Pop, que era o Jornal Popular, era um projeto, era o projeto Jornal Popular da Infoglobo, na época, e todo mundo, os meus colegas todos fizeram prova e eu nem sabia que tinha prova, pra você ver o meu nível de abstração das coisas, né? Mas muito provavelmente não ia passar, não, nunca fui bom com prova, não. E aí eu recebi um convite para ir para lá. Quando eu chego, era uma redação, cara, que todo mundo que passou, a maioria, né, que não foi convidado, e eu fui convidado depois, fui convidado pelo Otávio Guedes, que hoje é articulista lá da Globo News, né, comentarista, e ele era editor executivo, e ele já tinha conhecia um pouco do meu trabalho no Jornal Notícia, cobrindo polícia. Ali, o Jornal Notícia era um jornal do Grupo Dia ali, né? E era um jornal mais popular ali. Vamos dizer assim, que na época era espremia e saía sangue. E aí eu chego lá, já tinha passado por 3 jornais, eu tinha montado um jornal de bairro ali na região de Vaz Lobo, Vila da Penha, Irajá, Vicente Carvalho, Madureira, chamava Interação, a voz da nossa região. E em 1996, o meu irmão aprendeu, o Eduardo, ele aprendeu a programar em HTML e a gente lançou na internet. Primeiro jornal de bairro na internet. A gente gostava de zoar, dizendo que a gente entrou na internet antes que o jornal o Globo, na época. Então, olha só a marra que eu fui acumulando, cara. Quando eu chego na redação, cara, todo mundo novo, e não tinha 1/3 da experiência que eu tinha, eu cheguei soberbo. E aí eu não escutava, eu não enxergava, eu me achava melhor que todo mundo. E melhor não de tripudiar no outro, eu me achava superior por ter mais experiência. E isso me afastou de tudo. Então eu demorei a pegar boas histórias, eu era um cara que chegava atrasado, que eu reclamava, eu fazia tudo o que o cara que sonhava em ouvir histórias e para contar melhores histórias não deveria fazer.
Até que um dia, minha chefe de reportagem, na época, a gente conversava muito de manhã, apesar de eu dar muito trabalho, eu só chegava atrasado, eu ferrava a vida dela muito. Ela chegou, ó, eu adoro você, mas eu vou te demitir. Aí eu falei, cara, já tinha um consignado no contra-cheque. Não sei se nem na época o nome era consignado. Eu falei, porra, ruim com isso, pior sem isso, né? Eu falei, não, eu vou melhorar. E aí, cara, no dia seguinte eu era outra pessoa. No dia seguinte. E aí minha vida muda. E aí eu resgato aquele cara que eu sonhava ser, que queria fazer bom jornalismo, contar boas histórias, e passei a ter um foco em mudar a visão dos outros sobre mim, que é assim, pô, eu não sou esse cara todo, eu me tornei isso porque eu deixei uma vaidade, a arrogância me dominar.